E eu me sinto, né, na condição de abordar esse assunto, porque eu era como Sócrates, né? Na verdade, falava aqui, né? Eu comia, né? Eu vivia, na verdade, para comer, né? Acabei de abrir aqui novamente. Eu vivia para comer, né? Então, tudo na minha vida era em torno da comida, né? Como? Por exemplo, se eu fosse viajar para um lugar. Ah, tá. E onde que a gente vai? Ah, tal lugar. Tem tal aeroporto. Tá. E qual o horário? Ah, tá. E vai ter algum lugar aberto para comer? Tá. E se chegar, dependendo da hora que chegar, tem algum lugar aberto para comer? Ah, se vai viajar de rodovia, tá. Tem algo na estrada para parar? Então, assim, se alguém falar, ó, vamos para tal lugar, tá, mas que horas que vai voltar, né? Porque para comer assim, né? Ou a gente comer fora, né? Então eu vivia para comer, tudo era em função da comida, né? Do alimento. E você se torna refém, né? Você se torna refém. E é muito triste isso, né? Eu não pensava assim, olha, eu como para viver. Não, eu vivia para comer, né? Que é a frase de Sócrates. E assim, eu me pergunto, na verdade eu não me perguntava, né? Na verdade eu queria só comer, né? Então, no momento de estresse eu queria comer, no momento de alegria eu queria comer, no momento de medo eu queria comer. Então, eu queria comer, sabe? Se eu tivesse com sono é porque eu tava com fome, se eu tivesse nervosa é porque se eu comesse algo ia passar. Então, todos os vazios, né, era em função é porque eu não comi, né, falta comer, então por isso tá acontecendo isso, né, as oscilações de humor, os vazios, os comportamentos, eram em função realmente da comida, né. E a comida, por detrás dela, né, a gente tem uma dor emocional, né, muito grande, que precisa ser preenchida. E o segredo para a gente curar essa dor emocional, gente, são reflexões que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? E talvez faça sentido para você, ou foi exatamente isso que aconteceu com você. Então eu não me importava, eu só queria comer, né? Aí depois, um dia, eu me olhei no espelho, antes de tomar banho. Tinha tirado a roupa, tudo. Eu parei, eu olhei ali pro espelho, eu olhei o meu corpo e eu falei assim, falei mesmo, sabe? O que eu tô fazendo comigo? Não falei em voz alta, falei em pensamento. Sabe quando você fica olhando? Eu falei, por que eu tô me machucando tanto, né? Por que eu cheguei a esse ponto? Sabe assim, quando você para, porque naquela correria, né, da vida, sempre a vida é corrida, os compromissos, né, eu não parava assim, sabe? Então, e aí eu me dei conta, eu parei, né, pra olhar aquilo. Falei, eu não quero mais isso pra minha vida, sabe? Mas assim, gente, eu cheguei assim, pra mim, tá? Claro, não precisei de uma bariátrica. O máximo que eu cheguei a pesar, acho que foi 73 quilos, 73, tá? E aí não é de massa magra, não, sabe? Era gordura mesmo. E aí eu peguei, eu comia por tudo, comia pra tudo e... Paty, mas você não passava mal? Passava, né? Eu passava mal. Então, eu tinha dificuldades para ir no banheiro, muitas dificuldades, né? De 40, 50 minutos sentada ali no vaso. Às vezes, eu saía de algum lugar, que eu tinha acabado de sair para comer, por exemplo, se eu tivesse de jeans, eu desabotoava o jeans dentro do carro, que eu já começava a passar mal, umas cólicas, assim. Saía muito de vestido, né? Porque apertava menos e eu precisava comer, né? Então quando eu tava comendo, o que é interessante é que assim, eu comia um pedaço de pizza, comia 2, comia 3, já tava bem, mas eu queria comer mais. É muito louco isso, tipo, eu não tava com fome, sabe?
Mas eu queria comer mais. Eu queria colocar algo dentro de mim que estava faltando, né? E eu achava que era comida. E aí enfim, né? Fazendo os cursos, né? Eu sempre faço muitos cursos. E eu conheci, né, um desses cursos, recebi uma indicação num médico integrativo, fui lá para São Paulo. Sou da ABC, né? Fui para São Paulo. Aí eu cheguei para ele e tinha feito já outras coisas, assim, sabe? Fiz por um tempo o Meta Real, que é um método muito legal, fiz, né, um tempo. E, enfim, né, aí voltei, recuperei o peso e tudo mais. E aí eu cheguei no médico, né, na consulta, ele falou, o que que você tem? Falei assim, doutor, precisa de ajuda, né? Eu falei, eu tô precisando de ajuda, eu não sei, eu sinto dor no corpo inteiro. Eu não tô feliz com o meu corpo, não tô feliz com a minha vida, enfim, né? Não tava feliz com nada. E aí eu falei pra ele assim, eu tô precisando de ajuda, né? Aí ele falou, tá bom. Aí a gente começou a conversar, né? E não é só a saúde física, né? Porque ele é integrativo, né? Então fala dos pilares ali da saúde. E aí a gente começou a conversar. Aí ele falou, deita aqui na maca, eu vou te examinar. Gente, onde ele colocava, tipo, a mão, assim, sabe? Como se pegasse a ponta dos dedos e passando assim em mim, eu sentia dor. Assim, sabe? Aí ele falou pra mim, você está bem inflamada, né? Aí passou uns protocolos, enfim, né? Vitaminas, alguns hormônios que faltavam, né? Tudo dentro do limite, né? Dos conformes ali, aminoácidos, né? Enfim, um monte de coisa. Passou, usei, né? Tomei tudo, manipulei, ok. Fiz algumas sessões de hidrocolonterapia, né? Que é uma cânula que ela é inserida no seu ânus e aí ela lava o seu intestino, né? Ela vai jogando água e vai lavando o seu intestino. Cada sessão que eu fazia dessa, eu eliminava 1 quilo, tá? Porque vai limpando mesmo tudo aquilo que tá preso na parede do intestino, sabe? De meses e meses, anos e anos. Enfim. E aí eu até lembro, né, que eu fazia as sessões, né? Fazia uma por semana, acho que foram 8 semanas. E ela até falou, Paty, é ótimo, mas tem a questão da alimentação, né? Tudo mais. E ok, passou. Aí nesse tempo eu já frequentava a academia, né? Mas eu achava dentro da minha mente que a academia era suficiente, né? Suficiente na minha vida para eu eliminar peso, né? Gordura. Era suficiente. Tipo assim, fui pra academia, fiz minha parte, né? Tá feito, né? O famoso tá feito, tá pago, né? Então, fiz pra academia, ufa, fiz minha parte. Era esse o pensamento que eu tinha, sabe? Muito, muito louco, né? Muito estranho. E eu pensava assim, hoje eu analiso, eu vejo o quanto às vezes a gente passa por situações que parece que precisam processo. Tem pessoas que fazem um caminho mais curto, mas às vezes tem pessoas que precisam de um caminho mais longo, sabe? E eu fui nesse caminho mais longo, né? Eu precisei desse caminho mais longo. Porque por mais que falassem de alimentação, por mais que falassem de treino, na internet, no YouTube, os vídeos motivacionais, eu sabia, né, de tudo isso, tá? Eu realmente sabia, mas assim, entrava pelo direito, saía pelo esquerdo, sabe? O ouvido, eu não filtrava, né? Eu sabia. Literalmente aqueles reels que a gente vê, sabe? Os cortes, os shorts aqui na internet, a pessoa assistindo sei lá, uma série, um vídeo,
um programa sobre alimentação saudável comendo salgadinho. Eu era mais ou menos assim, né? Eu me lembro, tinha uma série na Netflix dos alimentos, sei lá o que, gente. Eu tinha feito dois ovos fritos. Eu amo ovo com pão, né? Hoje eu não como mais pão. Já a gente chega lá. E aí, eu fritei um ovo, coloquei mussarela em cima, peguei o pãozinho francês, coloquei junto com alface. Aí eu peguei o outro pão com ovo, queijo, alface. Coloquei tudo bonitinho num prato, né? Então, os dois pães francês com o ovo, né? Do jeito que eu falei pra vocês. E um copo de Guaraná Antártica. Gelado. Bem gelado. Aí eu fui pro quarto. Meio que coloquei os travesseiros assim, apoiei. Deitei na cama. Sentada, óbvio, né? Aí coloquei tipo uma mesinha, né? Pra apoiar. Gente, assistindo. É muito cômico isso. Não dá de chorar, mas assim, são coisas, histórias, né? A gente tem histórias na vida. E aí eu comendo, sabe? O lanche lá, assistindo a pessoa falar de frutas, legumes, né? E, nossa, passava longe fruta aqui em casa. Enfim. E aí foi isso, né? Então eu achava que eu assistia esses vídeos e achava que eu fazendo academia tava ok, né? E que eu precisava diminuir a quantidade, né? Que eu também estaria bem. Então, de vez de comer 5 pedaços de pizza, comia 2, né? Comia 3. Beleza. Só que eu ia... Antes de dormir, eu pedi a Deus todos os dias, né? Para Ele me ajudar, me dar força a mudar de vida, né? Ter uma alimentação melhor, né? Melhor. O corpo, para mim, nunca foi o mais importante para eu me alimentar de forma saudável. Nunca foi. Se fosse a questão só estética, eu estaria comendo até hoje, tá? Assim, não que eu não me importe, né? Depois você começa a treinar, tudo mais, você começa a se importar, ver resultado, legal, você começa a achar interessante. Mas, assim, eu tinha que entender o mecanismo, né? Do alimento, da doença, aí do processo de cura, a parte científica, técnica, sabe? É como se alguém tivesse que, eu não acredito, sabe? Só isso é muito pouco para minha estética. Então, eu sempre né? Eu sempre tive isso comigo. E aí, eu comecei a pedir a Deus, né? Deus, me ajuda, me dá força, né? Como que eu posso mudar? Né? Eu não quero, realmente eu não quero isso mais para minha vida. Então, eu comecei num processo, né? Bem lentamente. Eu já não comi algumas coisas, fui melhorando, né? A questão de adoçar, né, as bebidas com açúcar, eu já venho nesse processo de não adoçar a bebida com açúcar, assim, né? O açúcar refinado, né? O açúcar branco. Eu acho, nós estamos em 2025, eu acho que uns 7, 8 anos já, mais ou menos. Né? Então, eu tirei o açúcar refinado, eu coloquei o adoçante, saquinho, depois achei que começou a ficar com gosto de remédio, aí eu coloquei o de pingar, ou o de pingar primeiro do saquinho depois, porque faz muitos anos, gente, na verdade acho que deve fazer uns 10 anos, viu? Uns 10 anos, não faz nem 8, faz muito mais. E aí eu fui pro açúcar demerara, né? Adoçando com açúcar demerara. E eu sempre tive uma vontade muito grande, sabe? De me alimentar melhor pela saúde, né? Pela qualidade, pelo desafio, né? Nunca foi como eu disse, a questão da estética, mas pelo desafio, né? Enfim, né? E aí eu fui tirando o açúcar, ok. E foi indo, né? Aí eu literalmente parei, né, de
de adoçar as minhas bebidas. Eu não adoçava mais. Em algum lugar, eu não tomo absolutamente nada com açúcar. Nada, 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 nada. Nem uma colher de café, nada. Nem na minha casa, nem na casa das pessoas que eu vou, exceto se eu chegar na casa de uma pessoa, ela fez um café, ela adoçou, sabe? E às vezes, né? Ai, toma. Então, dependendo da pessoa, tudo, né? Enfim, uma questão mais afetiva, né? Vamos assim dizer, eu até tomo um pouquinho e tudo mais, mas aquilo também não me vicia, assim. Se eu tomar, eu não vou chegar em casa, ai, quero tomar café com açúcar. Não, isso não existe, tá? Refrigerante, você toma? Gente, raríssimas vezes, assim, raríssimas, sei lá, 2 vezes ao ano, e assim, pequenas quantidades, queima minha garganta, eu não gosto, cai no meu corpo, todo aquele, o efeito dele no meu corpo, sabe, pra mim é uma agressão, então assim, eu já não... Eu não curto mais, né? Eu já vejo literalmente como uma agressão. Enfim. Ok. Mas até aí, eu comia de forma controlada, tá? Tirei o açúcar das bebidas, nunca foi tão difícil fazer isso pra mim, mas eu comia de forma controlada. Bem controlada. Bom, depois da separação dos meus pais, muitas coisas mudaram, eu precisei me adaptar com N situações, uma dinâmica totalmente alterada. E eu resolvi muitas coisas, me adaptei a muitas coisas. E assim, conseguia ir fazendo. Só que eu comecei a comer. Então assim, o externo tava... administrado, vamos assim dizer. O interno, não, né? Eu joguei tudo pra dentro. E aí, eu fui descobrir isso, né? Quando eu me olhei no espelho, enfim, né? Passei com o médico, tudo, fiz uma alimentação, cheguei a passar com o nutricionista, me olhei no espelho, né? Tirei a foto, inclusive, porque você olha no espelho, é legal você tirar foto, tá? Deixar bem no seu celular, pra você ver. Pra você se ver. Porque você se vê ali no espelho, aí passa. Na hora que você tira a foto, você olha. E aí eu me vi no espelho, fiz essa reflexão, né? E tirei a foto e olhei, né? E novamente, por que eu tô acabando comigo, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô comendo em excesso, sabendo que tá me fazendo mal? Por que eu como e eu tenho que ficar 50 minutos sentada no vaso? Por que eu como até passar mal ao ponto de ter que abrir o zíper da calça, sabe? Desabotoar para poder dirigir e voltar para casa. Então, aí eu comecei a me questionar, né, sobre isso. E aí eu comecei a pensar, né, voltar. Quando que foi que eu fiquei assim? Né? Que eu acho que é uma pergunta interessante e importante para você se fazer, você que quer ter uma alimentação saudável, né? Você tem que perguntar, eu tô com esse corpo, tá? Eu não gosto, né? Por exemplo, eu não gosto desse corpo, ok. Desde quando eu tô com esse corpo? Quando esse corpo começou? Você tem que se perguntar, porque a dor tá ali, né? A dor tá ali. E aí eu me perguntei e eu, obviamente, né, me deparei com a resposta, né, que foi o divórcio que eu disse pra vocês. Enfim, e aí eu comecei a ter algumas mudanças na minha vida. Como eu disse, eu já não adoçava as bebidas com açúcar, isso desde quando meus pais moravam juntos, eu já comecei a tirar, né, o açúcar. E aí você fala, pô, mas 73 não é muito, né, não é um peso, nossa, né, parece que tá morrendo, né. Mas, gente, eu pesava 58, né, então assim, eu tinha um manequim totalmente diferente.
pode ter, mas tem a questão da idade, ok, né? Mas tem mulheres hoje que às vezes de 50, 40 e poucos anos tem um corpo maravilhoso. Então não é, né? Tipo, eu sei que não era isso, entende? Não adiantava eu falar isso pra mim, sabe? Porque eu sei que não era, né? Hoje a gente vê treinando na academia que não é isso, sabe? É claro que é um pouco mais difícil, depende de questão hormonal às vezes e tudo mais, mas você vê mulheres de 50 e poucos anos com corpo super 10, então não é essa questão, sabe? Talvez seria mais fácil eu achar que fosse isso, né? Pra eu não ter que agir, né? Porque às vezes a gente pensa dessa forma como um modo de proteção, sabe? Pra você não ter que agir. Porque dói, né? Você ter que sair da sua zona de conforto, você ter que realmente alterar ali, né? Sua vida, seus hábitos. Você vê que existe um problema, né? Que tá em você, que ninguém pode mudar aquele problema que tá dentro de você, que depende de você, né? Não depende de ninguém em volta. Né? Diferente de, eu tô com um problema aqui na parede, né? Precisa pintar. Sim, tá fora de mim, né? Do meu corpo. Então, eu chamo alguém, ele vai lá e pinta, resolve. Resolvi, né? Mas quando tá dentro de você, você tem que trabalhar, sabe? Você pode ir o melhor psicólogo, você pode fazer os melhores cursos, melhores tratamentos, mas se você também não estiver disposto a melhorar aquele ponto e acolher e aceitar o que é dito, né, por outras pessoas, o que é lido, você não consegue fazer essa mudança, sabe? Então, esse é um ponto importante para destacar. E aí, as coisas começaram, né, em 2019, começou já as mudanças mais fortes na minha vida, né? Acho que novembro de 2019 foi quando eu definitivamente, né, eu